Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te falar um pouco mais de detalhes das nossas válvulas ABQM de DN15 a DN32, as pequenas, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Torres, eu sou engenheiro de aplicação da Danfoss, eu cuido da parte de soluções para fluido secundário, tá? Então toda a parte de componentes para sistemas hidrônicos e fluido secundário está dentro do meu escopo de trabalho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os detalhes de aplicação da BQM, passar pelo datasheet, eu vou compartilhar o datasheet com vocês aqui, a gente vai passar por alguns detalhes, discutindo um pouco sobre isso, vamos falar sobre alguns acessórios e sobre os atuadores, isso é bastante importante, sobre os atuadores que vão na BQM, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala de ABQM de DN15 a 32, a gente está falando desse modelo menor, tá? Tanto a DN15 até a 32, aqui a gente tem a 15, a 20, a 25 e a 32, que é meia polegada, 3/4, 1 polegada e 1 1/4 de polegada. Opa! 1 1/4 de polegada, certo? Ela vai ter mais ou menos essa cara dessa BQM da foto aqui, ó. A 32 muda um pouquinho, um detalhe aqui em cima, mas a cara dela é muito parecida com essa. São válvulas basicamente de latão, é uma liga de cobre com bronze aqui, né? E tem mais ou menos esse formato, certo? Aqui eu já trago os atuadores que vão ser aplicados nela, tá? Então, se você está precisando fazer a seleção de algum atuador para a BQM, são esses 3 modelos, existem outros, mas esses 3 são os mais aplicados, tá? Principalmente aqui no Brasil, esses são os mais aplicados, os que a gente mais tem estoque, tem na distribuição, enfim. A BQM sempre pode ter 2 ou 3 modelos de atuadores, tá? Essas pequenas podem ter 3. Um on-off, ou seja, abre e fecha, simples assim. Energizou, ela abre. Desenergizou, ela fecha, ou vice-versa, dependendo se o atuador é normal fechado ou normal aberto. A gente tem os 2 modelos para esse cara, certo? O atuador on-off é o nosso TWAQ. TWAQ é o atuador on-off para a BQM, certo? Se você quiser saber mais sobre este atuador, tem um vídeo só falando de TWAQ, tá? Esse vídeo aqui é para saber os atuadores que vão nas ABQMs. Então eu tenho um vídeo só de TWAQ, que vai falar esquema de ligação, quais são os códigos que eu tenho que comprar, qual que é normal fechado, qual que é normal aberto, certo? E agora você já sabe que se você precisa de um on-off para a BQM, você vai atrás do TWAQ. Dá uma procurada aqui nos vídeos do canal, provavelmente você vai achar um vídeo só sobre TWAQ, beleza? Para a BQM também tem a aplicação do AME 110NL. Ele pode vir como 110 ou 120NL, mas o AME 110 ou 120NL, mais usual para a gente aqui no Brasil, tá? É o 110NL, tá? 110NL. Ele é um atuador proporcional. O que é um atuador proporcional? Ele não é simplesmente on-off. Ele pode variar em função de um sinal, que pode ser de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 miliamperes, tá? Então ele é um atuador proporcional. Se você quiser saber mais sobre o AME 110NL, tem vídeo só dele aqui também.
Então procura o vídeo só dele que você vai entender. Eu abro o datasheet dele, falo sobre ligações, sobre várias outras configurações dele, beleza? E a gente tem também o Novocom. Para essa válvula pequena, de 15 a 32, é o Novocom S, S de small, né? Pequeno. Esse cara, o que ele é? O Novocom, ele é um atuador proporcional, só que ele é um atuador inteligente também. Ele é um atuador inteligente. Ele pode ter comunicação, Modbus ou BACnet. Então, se você quiser comunicar via BMS, via supervisório, enfim, via um CLP, ele tem comunicação Modbus ou BACnet, tá? E ele pode te proporcionar muitas outras coisas. Esse atuador, ele consegue saber quanto de vazão está passando pela válvula. Então isso pode ser uma informação importante. Ele pode ele pode te dar informação via Modbus ou BACnet também, dessa vazão. Ele também pode te dar informação do ΔT do fan coil. Então se eu tenho meu fan coil, tá? Tenho meu trocador de calor. Aqui é a entrada dele, aqui é a saída. E eu instalei... Deixa eu desenhar mais para baixo aqui, peraí. Se eu tenho aqui meu fan coil, entrada, saída. Eu instalei uma BQM e botei um Novocom. A Danfoss tem um cabo do Novocom, que ele é um cabo especial com 2 sensores de temperatura. Então ele consegue identificar o delta de temperatura, entrada e saída de temperatura no fan coil. Isso serve para você fazer diversos diagnósticos, para você ver se está tudo funcionando, para você ver se está com os parâmetros de projeto, se não tem nada de errado. Outra coisa interessante, eu não falei que ele consegue saber a vazão que está passando? Se você consegue saber a vazão e consegue saber o delta de temperatura de um fan coil, eu sei a vazão que está passando e a diferença de temperatura, a fórmula do calor, né, não é QMC ΔT? Então, se eu tenho a vazão que está passando e tenho o ΔT, o C da água já tem aqui dentro do Novocom. Ele consegue fazer o cálculo de capacidade térmica de cada fan coil. Quanto que cada fan coil está consumindo. Por exemplo, se eu estou num shopping center, onde várias lojas consomem da central de água gelada, e eu preciso fazer a divisão dos custos da central de água gelada. Com esse cara, eu consigo saber quanto cada consumidor está consumindo, quanto cada fan coil está consumindo, ou cada loja está consumindo. Por quê? Cada fan coil vem um atuador, vem uma válvula e um atuador, ele faz toda essa conta de calor e via Modbus ele pode informar tudo isso para um BMS, para um CLP, e aí no final do mês você sabe quanto que cada consumidor realmente consumiu de carga térmica da CAG e consegue fazer a distribuição dos custos de forma correta, de forma adequada. Não só para shopping centers, para prédios comerciais, enfim. Outras aplicações, quando eu preciso fazer, por exemplo, no industrial, muitos clientes eles precisam saber quanto de energia eles consomem para cada tonelada de produto que eles fabricam. Então esse cara consegue ajudar a estimar os valores de energia que eles estão consumindo para os produtos que eles estão fabricando, tá? Então tem muita coisa legal que esse cara consegue fazer. Uma coisa interessante, quando a gente tem um problema que a gente enfrenta nos sistemas de água gelada, que é quando o ΔT está muito baixo. Ou seja, pode ser que eu esteja com vazão excessiva aqui, ou que eu esteja com algum problema no fan coil. O fan coil está sujo, o ventilador está quebrado, ou algo do tipo. Esse cara, existe um comando dentro dele que ele pode gerenciar esse ΔT. Não só, além de te informar o ΔT, ele não só te informa o ΔT, como ele também
atua. Então, se eu configuro, é configurável isso. Vamos supor que eu configure que eu quero um ΔT de 5 graus. Se ele percebe que o ΔT baixou de 5 graus, é porque eu tenho algum problema no meu fan coil ou na minha linha. O que ele faz? Ele pode modular a válvula para corrigir esse ΔT. Vamos supor que meu ΔT foi para 3, ele começa a modular a válvula, independente se o meu controlador está mandando ela abrir ou fechar, nessa opção, né, neste momento, ele ignora o meu controlador e começa a modular a válvula para corrigir o ΔT. Quando ele corrige o ΔT, ele devolve o controle para o meu controlador. Então ele tem essa opção, você pode configurar ou não, né, dependendo do que você quer. Ah, eu não quero configurar o ΔT, eu quero configurar só a temperatura de retorno. Dá também. Retorno está muito baixo, vai te causar problema, ele consegue adequar isso daí para ele mesmo já se modular sozinho e devolver a água na temperatura que você quer, entendeu? Então é um atuador muito versátil, você consegue fazer muita coisa com ele. Além de medir energia térmica, como eu falei, né, e te dar isso no BMS via Modbus, ele pode também limitar energia térmica. Vamos supor que no shopping center, um fan coil específico, o cara só pode usar, o dono da loja, ele tem o limite de, sei lá, de 10 TRs naquele fan coil. Ele não pode usar mais porque a central não suporta mais. Dá para limitar a quantidade de energia através do Novocon. Ele começa a limitar a vazão. Se ele percebe que vai passar desse consumo que você limitou, ele começa a modular a vazão para manter dentro do consumo de 50 TR, de 10 TR no caso, entendeu? Do exemplo. Tô falando 10 TR, mas você pode configurar isso, entendeu? Ele é um cara muito versátil, dá para você fazer muita coisa, colocar em rede, colocar tanto na rede Modbus quanto Backnet, fazer monitoramento de vários ao mesmo tempo, jogar tudo no BMS. É um cara bem versátil, tá? E também, se você quer saber mais sobre o Novocon, como funciona cada coisa dele aqui, você tem um vídeo só de Novocon, tá? Então, falando dos cabos, para cada aplicação eu tenho um cabo diferente. Ah, não, eu vou fazer controle via Modbus. Ah, não, eu vou fazer controle via sinal discreto, 4 a 20 mA ou 0 a 10. Não, eu quero cabo com sensor de temperatura, não quero cabo com sensor de temperatura. Tem essas configurações, tem um vídeo falando só desse cara, beleza? Então eu vou agora passar para o datasheet para a gente dar uma olhada no datasheet desse cara e discutir sobre algumas coisas interessantes aqui, tá? Ó, esse é o datasheet da BQM, tá? Aqui tem todos os tamanhos. Nesse vídeo a gente vai focar na DN15 a 32. Como que eu faço uma seleção de ABQM? Primeira coisa, qual a vazão que você precisa? Entra no catálogo, pega a vazão por bitola. Simples assim. Simples assim. Como ela é uma válvula independente de pressão, você faz a seleção somente pela vazão, certo? Só pela vazão. Meu fan coil é para, sei lá, 1000 litros hora, 1 metro cúbico hora. Beleza, ó. Uma 15 high flow já me atende, ou uma 20, DN15 high flow ou DN20, certo? Aqui a gente tem os códigos, a Danfoss meio que padronizou a gente trazer as válvulas com plug de teste. Para as bitolas menores, a gente até tem sem o plug de teste, mas não é padrão, não tem a pronta entrega, não é o padrão que tem na distribuição. Então o ideal é que você se mantenha aqui nesses códigos com plug de testes, tá? Então eu tenho aqui DN15, DN20, 25, 32, que é o que a gente está falando até agora. Então todos os códigos aqui, você pode pegar o código e fazer a solicitação. Uma válvula DN15 é uma válvula de meia, né? Uma válvula de meia. Para toda válvula de DN15 a DN32,
você tem a opção de rosca externa ou você tem a opção de rosca interna. De DN15 a 32, eu tenho as duas opções, rosca interna e rosca externa. Aqui estão os códigos. Toda válvula rosca externa, eu preciso pedir junto com a válvula um adaptador. Por quê? A válvula de rosca externa, ela vem preparada para um tipo de vedação que a gente não utiliza muito, a gente até utiliza, mas não muito aqui no Brasil. Principalmente em instalações de HVAC, a gente não utiliza esse tipo de vedação, tá? Então, para toda válvula que você comprar de rosca externa, você tem que pedir um kit desse aqui, ó. Vou abaixar um pouco mais aqui na parte de acessórios. Você tem que pedir um kit de união desse daqui. Primeiro, esse kit de união te permite tirar a válvula, fazer uma manutenção na válvula, sem que eu precise cortar a linha ou algo do tipo, né? É um kit de união. Então, para cada válvula, você pede 2 códigos desses. Se eu peguei uma válvula DN15, eu peço 2 códigos desse aqui, ó. Vou te mostrar uma foto desse cara. É esse aqui, ó. Tá vendo? Que a parte que vai na válvula, ele tem uma vedação de encosto. Não é um tipo de vedação que a gente está acostumado a usar no Brasil em instalações de HVAC. A gente está acostumado a utilizar veda-rosca, né? É muito comum a gente utilizar veda-rosca. Então, essa união adaptadora, ela primeiro te permite fazer uma união na válvula e depois te coloca para um padrão de rosca que te permite usar veda-rosca. Então, a gente sempre coloca para cada BQM 2 caras desse daqui, tá? 2 uniões dessa, adaptadores. Beleza? E aí ele já vem com esse anel de vedação, ele já vai encaixar na válvula certinho e é só passar a veda-rosca nesse outro lado e ele vai funcionar. Para quem é do industrial, normalmente o pessoal do industrial gosta de válvula com solda e não com rosca. Então a gente tem também o adaptador, o mesmo adaptador, só que agora para rosca. Então ele é esse daqui, ó. Tá vendo que ele é exatamente igual, só que ele é preparado para ser soldado na outra ponta. Então ele vem, faz a união na válvula e do outro lado você solda na tubulação que você estiver chegando, certo? Então, se o meu exemplo é uma válvula DN15, eu pego 2 códigos desse para solda, certo? A gente ainda tem outros códigos aqui que não são muito comuns. Esse daqui, por exemplo, é a mesma peça, só que essa daqui de cima, né, é de aço carbono e essa daqui é de inox. E essa última aqui é para brasagem. Aí para brasagem a gente tem só a DN15, não tem as outras. Mas não é comum, essas aqui não é tão comum você utilizar. O mais comum é essa, para trazer para um padrão de rosca que a gente está acostumado a usar veda-rosca, ou para trazer para solda, certo? Beleza? Só para finalizar, essa união é se eu quiser utilizar a válvula com rosca externa, tá? Se for rosca interna, eu não preciso, mas aí eu não vou ter uma união para tirar a válvula, né? Eu vou ter que botar uma união qualquer, ou quando eu for precisar tirar a válvula, eu vou ter que cortar a tubulação. Então, se é rosca externa, pede 2 uniões, 2 dessa aqui, ó. Se é rosca interna, não precisa. A rosca interna casa, essa rosca ISO 7, padrão ISO 7, ela casa com as roscas preparadas para utilizar a veda-rosca, certo? Então, fica a seu critério na hora de selecionar. E mais uma vez, a seleção é feita somente em função da vazão. Você entra com a vazão que você precisa e seleciona a válvula que você quer, simples assim. Falando ainda das válvulas menores, a gente ainda tem mais alguns acessórios. Por exemplo,
a gente tem um acessório, que é esse cara aqui. Esse cara aqui, ó. A válvula, ela vem desse jeito aqui, ó. Com essa capinha azul, você tira para botar o atuador. Se você for usar a válvula sem atuador, somente para fazer balanceamento, eu não quero fazer controle. Quero fazer só balanceamento, o que não é muito inteligente, mas pode acontecer em alguns tipos de projetos específicos. Normalmente você faz o controle junto. Mas não, Guilherme, eu não vou fazer controle, não vou usar o atuador, vou usar só a válvula. A válvula ela vem com aquela capinha azul, quando você tira, ela fica desse jeito aqui, ó. E nesse disco branco, você vai fazer o comissionamento. Eu vou mostrar aqui, no final do vídeo, uma válvula física mesmo, e vou te mostrar como fazer esse comissionamento aqui no disco branco. Você fez o comissionamento no disco branco, essa válvula pequena, ela vai ficar 100% aberta, limitando aquela vazão que você acabou de ajustar, certo? Então, se eu ajustei para 1100, por exemplo, ela vai ficar aberta, limitando a vazão em 1100. E se eu quiser fechar essa válvula, Guilherme, por algum motivo fazer um bloqueio nela? Quero fechar a válvula porque eu vou mexer no fan coil, por exemplo. Tem como? Tem. Ou você joga esse disco branco para a posição 0. Nesse slide aqui a gente consegue ver bem. Depois que eu comissionei, quero fechar a válvula. Ou você joga esse disquinho branco aqui, ó, na posição 0. A válvula fecha completamente. Ou você utiliza esse acessório. Você pode comprar esse acessório à parte. Ele vai rosqueado em cima da válvula, certo? E aí, depois que ele está rosqueado, com uma chave Allen, eu consigo acionar esse pininho aqui de cima, através desse parafuso. Certo? Tá claro? Acho que tá, né? Isso aqui é só se eu não for utilizar atuador. Se eu for utilizar atuador, o atuador vai rosqueado aqui em cima. Então não faz sentido eu utilizar aquela peça se o atuador vai estar aqui em cima. Certo? E o atuador ele estaria rosqueado, um desses três estaria rosqueado em cima da válvula. Beleza? Mais um acessório interessante que a gente tem para essa válvula é esse cara aqui, ó. Para as válvulas até DN32, a Danfoss já trouxe os isolamentos térmicos. Então a gente já traz o isolamento térmico. Você não precisa se preocupar em ficar fazendo o isolamento na válvula. Ele já vem pronto. É só comprar e encaixar na válvula. Certo? Tá aqui, ó. Tudo isso daqui que eu falei, ó, Shutoff Accessories, é esse carinha. Aqui também tem os isolamentos da DN15 e a DN32. Certo? Só vamos passar por alguns detalhes, ó, a respeito da DN15 e a DN32. Aqui a gente tem algumas classificações técnicas e de materiais, se você precisar, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer o projeto dessa válvula, onde que eu acho a perda de carga dessa válvula? A perda de carga está aqui, ó. Então, por exemplo, para as válvulas DN15, eu tenho 16 kPa de perda. Para 15 high flow, eu tenho 25 kPa de perda. E aqui eu tenho 30 para as válvulas DN32 e para DN25, certo? Aqui a gente está achando a perda de carga da válvula. Aqui a vazão nominal delas, né? Conforme eu falei. Nesse trecho aqui, ó, é o quanto que eu consigo ajustar a válvula. Lembra que eu falei que a gente faz o ajuste por porcentagem? Das válvulas DN15 a DN32, o ajuste pode ser feito de 10% a 100%, tá? Abaixo de 10%, a gente não pode ajustar, porque ela perde precisão. Eu vou para 0% se eu quiser fechar, mas se eu quiser ajustar, para manter um ajuste bom,
eu tenho que ajustar de 10 a 100%, certo? Elas são válvulas PN25, de 10 a 32, PN25, ou seja, aguenta até 25 bar de pressão. E ela tem um ΔP máximo de 600 kPa. O que isso quer dizer? Ela consegue manter o controle de pressão diferencial, ou seja, ela continua sendo balanceamento dinâmico, enquanto eu tiver 6 bar de pressão em cima dela. Passou disso, ela deixa de ser uma válvula dinâmica, ela passa a ser uma válvula normal. Aquela mola e diafragma, ela funciona bem até 6 bar de diferencial. 6 bar de diferencial entre a entrada e a saída, não é recalque de 6 bar. Muitas vezes você está recalcando a 6 bar, mas depois que passa da válvula, você ainda está a 5 bar. Então, diferencial de 1, tá? Diferencial de 1. Para ter um diferencial de 6 bar, é muita coisa. É muita coisa, é bastante coisa. Para um sistema hidrônico, para um sistema de HVAC, de climatização, de refrigeração, é bastante coisa, 6 bar de diferencial. Eu nunca peguei um projeto que ultrapassou esses 6 bar de diferencial, certo? Mas é importante ressaltar, se tiver diferencial acima de 6 bar, a válvula não consegue manter o balanceamento dinâmico. Ela ainda vai continuar funcionando, ela vai abrir e fechar, mas ela não consegue manter o balanceamento dinâmico, certo? Temperaturas de aplicação de menos 20 até 95, certo? Para essas pequenas, de 15 a 32, DN 15 a 32, importantíssimo, a válvula abaixo de 2 graus positivo, abaixo de 2 graus positivos, ela precisa estar muito bem isolada. Muito bem isolada. A gente tem que fazer o isolamento da válvula primeiro para não perder temperatura e depois para não condensar, né? Para não ter condensação. Mas abaixo de 2 graus positivo, ela precisa estar muito bem isolada para que não crie gelo entre ela e o atuador. Tá certo? Beleza? Aqui a gente tem algumas informações de material da válvula. Se por algum acaso isso for importante para você, tá no datasheet. Importante, eu vou dar um jeito de deixar esse datasheet em algum lugar na descrição, o link para esse datasheet dela, tá? Aqui, um pouco mais abaixo no datasheet, a gente tem um design da válvula. Para quem tiver curiosidade, pode dar uma olhada e entender o que ela tem aqui dentro, tá? Como é o funcionamento, mas a gente já meio que explicou. E com essa foto da válvula, eu vou te mostrar agora uma válvula fisicamente, vou fazer um comissionamento, vou simular um comissionamento aqui, só para te mostrar como é tão simples de configurar a BQM, beleza? Vou simular um comissionamento, vou montar um atuador aqui em cima dela, mas somente para você ver a montagem, como que ela fica, certo? Só como complemento, nesse documento aqui, Operation Guide, a gente tem algumas informações importantes sobre instalação, enfim. Eu vou deixar junto na descrição também. Importante, a BQM ela não pode ser instalada de ponta cabeça, e não é pela válvula, é pelo atuador, tá? O atuador não pode ser instalado de ponta cabeça, ele pode ter condensação e escorrer água para dentro do atuador e ele danificar, tá? Aqui, indicação, ela tem uma indicação de fluxo, e ela não é bifluxo, então você tem que tomar cuidado na posição que ela será instalada, tá? Aqui algumas coisas sobre o shutoff que eu falei, de fechar a válvula completamente, com um acessório, enfim, ou com aquela pecinha que já vem nela. Aqui, falando sobre o comissionamento, sobre o ajuste, eu vou fazer aqui fisicamente para você. E ela vem com essa pecinha azul, se você quiser, você pode colocar uma trava para que ninguém consiga mexer na válvula, no comissionamento dela, né? Ninguém consiga tirar essa tampinha azul, certo? Pessoal, essa daqui é a válvula BQM, tá? Essa daqui é uma válvula DN20, essa daqui ó, uma DN20, 3/4. O que eu quero mostrar aqui agora para vocês é o seguinte, fisicamente a válvula falando, né? Ela tem aqui na parte de cima, onde eu vou realizar o comissionamento,
conforme vocês podem ver, ela vem aqui, ó, com uma vazão nominal, 1.100 litros por hora. Eu simplesmente preciso agora colocar a porcentagem que eu preciso dessa vazão. Então, por exemplo, se eu estou falando de um fan coil, de um trocador de calor que vai passar 550 litros por hora, 50% dessa vazão, eu giro esse disco aqui, ó, até chegar nos 50%, ó. Tá vendo que tem ali um disco, um display? Ó, coloco aqui no 5, que é 50%, a válvula está comissionada para 550 litros por hora. Não, Guilherme, não é 5, é 4, é 40%. Só vou colocar no 40%, certo? Aqui, esse pininho aqui de cima é onde o atuador vai atuar a válvula. Depois que eu monto o atuador aqui em cima, ele aperta esse pininho para poder modular a válvula, tanto proporcional quanto on-off, né? Ele modula através desse pininho, mas a regulagem é feita por esse disco. Foi feita a regulagem no que eu preciso, certo? A porcentagem que eu preciso, 70%, 80%. Eu posso agora colocar o atuador e ele vai trabalhar, ela vai controlar no máximo nessa vazão de 80% que eu regulei, certo? Aqui a gente tem os plugs de teste. Quando a gente vai fazer comissionamento, a gente pode utilizá-los, tá? Na válvula BQM não é comum utilizar os plugs porque o comissionamento é super simples, né? Nas válvulas estáticas é necessário usar o plug para colocar o aparelho e medir a vazão, né? Eu também quero mostrar, tá vendo essas duas uniões, uma em cada ponta da válvula? Ó, essas são as uniões adaptadoras que a gente tinha comentado. Repare que nessa união eu tenho ali já uma vedação, tá vendo? Por que essa união é importante? Porque a vedação que vem na BQM, ó, ela é preparada para um tipo de vedação que não é veda rosca, que é o que a gente está acostumado a utilizar nas instalações aqui no Brasil e na América do Sul, na América Latina, né? Ela vem preparada para uma vedação de encosto, que é exatamente essa daqui, ó, certo? Então ela vem preparada para esse tipo de vedação. Então a gente indica sempre esse adaptador, porque ele transforma desse tipo de rosca para esse tipo de rosca, que é o que a gente está acostumado a usar nas instalações, certo? Então eu venho, coloco esse adaptador aqui, coloco esse outro adaptador do outro lado e pronto, a válvula está pronta para ser instalada. Ela tem sentido de fluxo, tá? É importante que se respeite o sentido de fluxo. E se por algum acaso eu precisar fechar essa válvula, eu estou na instalação, preciso fechar, preciso fazer uma manutenção no meu trocador de calor, no meu fan coil, e preciso fechar essa válvula, eu posso simplesmente vir aqui, ó, no comissionamento, nesse disquinho do comissionamento, e jogar ele para zero, ó. E jogar ele para zero. Quando ele tá em zero, ele fecha completamente a válvula, certo? Deixa eu até te mostrar aqui, ó. Ó, dá pra ver, acho que dá pra ver a luz do lado do outro lado, ó. Tá vendo? Então quer dizer que a válvula tá aberta. Conforme eu vou fechando isso aqui, ó, e jogando para zero, ó lá, a haste abaixando e fechando a válvula. Se eu voltar, ele abre novamente, certo? E aqui, ó, se eu empurro esse pininho, que é o que o atuador faz, ele também fecha. Então, se eu preciso fechar a válvula, eu posso simplesmente girar aqui o disquinho do comissionamento e colocar em 0%. Acabou, a válvula está fechada. Beleza? Tá certo? Então, é isso aí. Essa é a apresentação da válvula BQM. Essa aqui, como eu falei, é uma DN20, né? 3/4. E esse corpo aqui, ele vai, um corpo muito parecido com esse aqui, vai da DN15 até a DN32, tá? Que é esse corpo menor que a gente chama. Beleza?
E aqui, ó, eu peguei, trouxe um atuador qualquer. A gente tem vídeo no canal falando de cada atuador para BQM, tá? Esse aqui é um Novocon S, é um atuador Novocon S. Eu trouxe ele, um atuador qualquer, só para te mostrar como que a gente coloca o atuador na válvula. Tá vendo? É simplesmente eu tenho que pegar o atuador e... Ó, aqui acho que dá para ver melhor, ó. Tem que pegar o atuador, encaixar aqui na parte de cima da válvula e rosquear. Ó. Pronto. Simples assim, ó. Tá preso o atuador. Certo? Esse é um Novocon. Quer saber mais sobre o Novocon? Tem os vídeos só para ele no canal, tá? Mas aqui todos os atuadores que servem nessa válvula vão ser a mesma forma de prender, a mesma forma de colocar, tá? De encaixar. Tá certo? Então, é isso aí. Essa é a nossa válvula BQM. We are engineering tomorrow.